Salve, salve, rapaziada. Hoje eu vou estar trazendo um tema aqui um pouquinho diferente, mano. Que vai ser mais focado num cenário competitivo de times, né? E o tema que eu vou abordar aqui é funções, né? O porquê que eu acho forte um time que tem funções pré-definidas. Eu tô fazendo esse vídeo aqui depois de ver aquele vídeo do Seb em que ele faz uma análise da Team Spirit no campeonato que eles jogaram e eles ficaram 10/0. E ele faz essa análise e durante essa análise um dos temas que ele passa é funções. Que todos os players têm funções pré-definidas. E aqui eu vou citar algumas vantagens e do porquê que eu acho que todo time brasileiro, e tanto faz, mas falando do cenário brasileiro, acho que todo time brasileiro deveria ter, mano. O primeiro ponto eu acho que é você não sobrecarrega ninguém. Não fica nenhum jogador sobrecarregado. Quando você divide as funções no jogo, fica muito mais leve. Por exemplo, você tem um suporte pensando em dar apoio às pessoas. E esse cara ele vai buildar o herói dele e vai jogar o jogo se preocupando com os heróis, sabe? Em dar um apoio, salvar um cara. Tipo, sempre que seu time precisar fazer um reset de teamfight, precisar dar aquele back, ele tipo sabe que é aquele cara que vai me dar essa moral, tá ligado? Outro exemplo que eu posso citar é tipo você tem um HC focado em dar dano, por exemplo, que é bem normal, né? Um HC e de segunda linha. Então, basicamente, no começo do jogo ele tem que se preocupar em farmar, não morrer e conectar bem nas brigas. E você tem um. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é só um exemplo. Pode ser qualquer função. Pode ser qualquer role. Eu acho que tipo, vai ter suas melhores ali, mas vai de cada um. Eu só estou trazendo o quão eu acho importante você não sobrecarregar os seus players. Por exemplo, você pode ter um jogador que fica responsável pelo ataque. Tá ligado? Então veja bem, agora você tem um cara olhando pro ataque, agora você tem um cara olhando pra defesa. E essas duas paradas elas se conectam, tá ligado? Porque você entende que toda vez que um cara quer atacar, aquele cara ele fica responsável pelo ataque. Toda vez que ele sobe o mapa, quer dizer que ele quer atacar. Se tem um cara responsável pela defesa, toda vez que você vê ele se movimentando pro mapa, quer dizer que basicamente ele está indo para um confronto defensivo, está indo aliviar alguma pressão, algo do tipo. Então você começa a atribuir funções para os seus jogadores que elas se complementam, sabe? E ninguém fica sobrecarregado, o que é muito bom. A segunda coisa que eu vou. O ponto que eu acho muito forte nisso é que você tem tempo para ser especialista no que você faz, sabe? Você tem tempo e energia. Por exemplo, você tem uma função que você vai ser o suporte de apoio do seu time. Então, basicamente, é isso que você vai ter que fazer na teamfight também, tanto no jogo quanto na teamfight. Então, tipo, o cara consegue treinar aquilo ali todo dia, ele consegue entrar numa rank de treinar aquela mentalidade. Ele não precisa ser, tipo, ele não precisa entrar na partida e fazer tudo pra ganhar. Até porque ninguém faz isso, né? Então, quando você entra na partida e ele tá construindo o boneco dele desde o zero para ser um suporte de apoio, ele fica eficiente nisso. Ao longo do tempo, se ele tá treinando com isso, ele vai virar um especialista dessa porra, tá ligado? E eu acho muito forte. Porque você tem um especialista em ataque, você tem um especialista em defesa e por aí vai. No final seu time se completa e você tem um time de especialistas, tá ligado? Em vez de você ter uma galera que tá tentando fazer tudo pra ganhar e tipo, sabe, começa a ficar ineficiente. Porque em certo momento você vai estar tentando matar com um hero de apoio, um Arlok, porque, sabe?
Você não tem aquelas funções pré-definidas. Então, quando você seta isso, eu acho que o tempo, tanto o tempo de o mental, né, que você usa ele mais especificamente voltado para uma coisa. Eu acho que isso é boa parte do que vai te fazer especialista. É você liberar espaço na sua cabecinha aqui para pensar certa coisa, sabe? Não se preocupar com outros aspectos, não se preocupar tanto com outros aspectos do jogo, porque o seu time tá te cobrindo, sabe? Então eu acho que isso permite você ser um especialista na parada. E o último ponto que eu queria trazer aqui, eu acho que é a previsibilidade, mano. Quando você tá jogando com a galera, você tá treinando num time e você sabe que seu time vai fazer. Você sabe que aquele cara ele joga de tal maneira e ele tem tal função no time. Você sabe o que esperar dele, sabe? Você sabe que, por exemplo, o ataque. Não existe ataque sem aquele cara. Não existe defesa sem o cara X, sabe? Então seu time fica muito previsível e suas plays começam a fazer sentido, sabe? A movimentação no mapa faz sentido. Porque cada um tá sendo especialista da sua parada, mano. Você sabe que você tem um cara que procura treta no jogo. Você colocou um cara, esse cara ele vai pra onde tem treta, mano. Você vê que ele tá subindo, mano. E você é HC e você não quer brigar, você já tem que estar descendo, sabe? Então você dá previsibilidade pro jogo. O que é muito bom pra você poder jogar e saber como o seu teammate vai se comportar no jogo. Que itens que ele vai fazer, em que direção que ele tá indo, sabe? E você não ter que se tá constantemente se adaptando no jogo e esse jogo eu vou ter que fazer isso pra ganhar, esse jogo eu vou ter que fazer aquilo, porque senão vira mais uma ranked, né? Se a gente for parar pra pensar. Eu acho que essa habilidade de adaptação e ficar se readaptando e readaptando, eu acho que ela é muito mais bem usada na ranked, sabe? Porque na ranked você precisa fazer isso, você precisa fazer o que é preciso pra ganhar. Mas quando a gente tá jogando em time e a gente tá treinando, não faz muito sentido, né? Eu ter que ficar me adaptando ao cara que tá comigo ali todo dia, a gente tá fazendo construindo uma parada junto. Não faz muito sentido. Eu acho que eu não sei se todo mundo já jogou duo, por exemplo. Eu tenho um amigo que eu joguei lá no começo e que a gente basicamente a gente começou a jogar Dota junto e a gente jogou Dota por muito tempo e ao longo do tempo eu só de ver ele no mapa eu sabia o que, que ia acontecer, sabe? A gente pegou uma sincronia tão grande, mano, que sem falar a gente sabia o que eu sabia o que ele ia fazer e vice-versa, sabe? Então eu acho que quando você dá funções pro jogo, pros jogadores, eu acho que você acaba criando isso também a longo prazo, que é muito foda, tá ligado? Você olha pro seu time e você sabe o que ele vai fazer, sabe? Você não tem dúvida, começa a acabar qualquer tipo de hesitação, sabe? Começa a teamfight entra e o dano não chegou ainda, que aquele cara carrega o dano, o seu time ele tá jogando só pra esperar o momento em que você entra, sabe? Pra ele resolver uma kill, por exemplo. Tipo, fica um outro Dota, mano. Então eu acho que é isso. Um vídeo voltado mais pra organização de time mesmo. Provavelmente não vai atingir tanta gente, não vai ajudar tantas pessoas, mas era o vídeo que eu tava afim de fazer. E pode estar ajudando algum time aí também. Eu sei que tem gente trabalhando aí no cenário também. Tem org trampando. E é isso. Valeu.